Então, Natal! E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Vamos começar o episódio de hoje. Eu gostaria muito de começar o episódio de hoje falando essas palavras, esses versinhos que são tão repetidos nessa época de fim de ano, nessa época de Natal. E às vezes a gente repete tanto, mas tanto, o mesmo versinho, a mesma letra, que a gente até esquece a reflexão que esse versinho pode estar nos convidando a fazer. Então é Natal, e o que você fez? O que é isso? Isso é justamente um convite à reflexão, um convite a uma retrospectiva do que foi o seu ano, porque o ano termina e nasce outra vez. Então, é isso que eu quero conversar com você hoje, nesse episódio especial de Natal. Eu quero conversar um pouquinho sobre retrospectivas e sobre a importância de nós fazermos boas retrospectivas, bem como que nós podemos fazer uma boa retrospectiva. Bom, é natural que o fim de ano seja a melhor época para fazer isso, porque justamente nós temos essa noção de que, olha, estamos chegando ao fim do ano, estamos chegando ao fim de mais um ciclo. Portanto, não existe momento melhor do que olhar para trás e analisar tudo que foi feito desde o dia 1º de janeiro. E é claro que num primeiro momento pode existir uma certa ansiedade, né? Então é Natal, e o que você fez? Nossa, eu não fiz nada. O ano passou, já acabou o ano e eu ainda não fiz nada, não consegui fazer nada. Pode bater um pouco dessa ansiedade, desse desespero, né? No final do ano, o que você fez? Nada, meu Deus do céu. Mas a gente sabe, se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente desacelerar, olha só a ideia desse quadro, se a gente desacelerar para pensar um pouquinho, a gente percebe que não é bem assim. E é aqui que nasce a importância de fazermos boas retrospectivas, de analisarmos tudo que a gente fez ao longo do ano. Porque se a gente não para um momento para pensar, se a gente não para um momento para olhar para trás e analisar tudo o que foi, tudo o que ficou, a gente fica com essa sensação de que o ano passou muito rápido e não deu tempo da gente fazer nada. Não deu tempo da gente aprender nada. Não deu tempo da gente conquistar nada. E o que não é verdade. O que não é verdade, porque em 12 meses você precisa se esforçar muito para não fazer nada em 12 meses. Você precisa se esforçar muito para não conquistar nada em 12 meses. Então, quando a gente faz uma retrospectiva, a gente para um tempo, dedica um tempo, vou pensar sobre o meu ano, vou pensar sobre tudo que aconteceu. Aqui a gente vai descobrir que, apesar dessa sensação inicial de que, nossa, eu não fiz nada e o ano passou muito depressa, a gente começa a olhar, pensar com calma e a gente percebe que fizemos muitas coisas. E é nesse momento de retrospectiva que a gente começa a entender tudo que a gente fez, tudo que a gente passou e principalmente tudo que nós tivemos que enfrentar, todas as dificuldades que enfrentamos e os aprendizados que tivemos a partir de cada etapa desse ano que passou. Então, entra aqui dentro da importância de fazer boas retrospectivas esses aspectos como contemplar quais os obstáculos que você conseguiu vencer, comemorar, de certa forma, celebrar tudo que você passou, tudo que você viveu, recapitular todos os aprendizados que você teve para justamente reforçar, nossa, olha só, esse ano eu aprendi essas coisas, e você ressaltar, validar e comemorar também esses aprendizados. Então, são vários aspectos, várias coisas que a gente pode exaltar e ressignificar nesse final de ano, que justamente dentro desse momento de retrospectiva, dentro desse momento de recapitulação de tudo que aconteceu ao longo de um ano. Eu, pessoalmente, sempre sinto essa diferença de que quando eu chego ali no final do ano, está aproximando o final do ano, eu não tô ainda na correria, aquela correria de final de semestre, eu não tô pensando muito no que aconteceu ao longo do ano, e eu tenho essa sensação de que passou depressa demais, foi muito corrido, e não tenho certeza se eu consegui fazer muitas coisas. Aí eu chego no final do ano, chego nesse momento aqui, que é mais calmo, que tem mais uma pausa maior, uma chance maior de descansar um pouco, de desacelerar um pouco para curtir aqui o ritmo de fim de ano, de celebrações. E é o momento que eu paro e penso, o que eu fiz desde 1º de janeiro até agora? E é o momento que eu vou descobrir, eu vou redescobrir tudo que foi o meu ano e todas as conquistas, os aprendizados, os obstáculos, também os meus erros que foram cometidos ao longo do ano. Tudo aí vai ter a chance de ser relembrado e eu vou poder terminar o ano com essa sensação de que não foi um ano
corrido demais, não foi um ano vazio demais, não, pelo contrário. Foi um ano cheio de conquistas, foi um ano cheio de aprendizados, cheio de obstáculos, cheio de erros, mas cheio também de crescimento. Então, para mim, pessoalmente, essa percepção mais rica do que foi o ano, mais rica e realista, de fato, do que foi o ano, ela vem a partir desse momento de retrospectiva. Por isso que eu gosto desse momento de retrospectiva e por isso que eu estou trazendo essa conversa aqui com vocês hoje, para que vocês também abram espaço aí para estarem fazendo essa retrospectiva, caso não tenham começado. Comecem então a fazer essa retrospectiva, essa análise do que passou, porque é muito interessante e vocês vão ver que ela realmente dá essa oportunidade para nós valorizarmos mais esse ano que passou e não ficarmos com aquela sensação amarga de que passou depressa demais e que poderia ter feito mais e que fez pouca coisa e assim por diante. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua e a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Bom, começamos o episódio dizendo: retrospectivas são interessantes para nós avaliarmos tudo o que foi feito, contemplarmos tudo isso e darmos o devido valor, o devido reconhecimento a tudo que passamos ao longo do ano. Mas, a partir daí, surge uma questão: como fazer uma boa retrospectiva? E aqui eu vou contar para você a forma como eu faço, como eu fiz a minha retrospectiva esse ano, como que eu peguei para analisar aqui, repensar todo o meu ano, que é uma retrospectiva, é a primeira vez que eu faço desse jeito. Eu fiz ela buscando semelhanças com a forma com a qual eu crio personagens para histórias. Caso você não saiba, eu costumo escrever algumas histórias, algum dia desses eu vou estar publicando livros aí, mas quando a gente vai criar histórias, é importante nós criarmos personagens. E na hora de criar um personagem, não é simplesmente falar o nome dele e a personalidade dele. Não, a gente quer saber mais, a gente quer saber quem que esse personagem vai ser ao longo da história, qual vai ser o arco desse personagem, o que ele vai fazer ao longo da história, como que ele vai começar e como que ele vai terminar essa história. E aí, como que eu faço quando eu tenho um personagem para desenvolver e eu quero desenvolver, construir o arco desse personagem? Geralmente eu faço o seguinte: eu defino qual que é a situação dele no início dessa história, do arco, e qual que é a situação dele no final do arco. E aí, a partir desses dois pontos, o ponto inicial e o ponto final, eu estabeleço alguns pontos intermediários que vão justificar como que ele passou desse ponto para esse ponto. Então, falar, ele saiu de A, chegou em B, mas para fazer isso ele passou por C. E entre A e C, aí eu vou detalhando mais a história. Entre A e C, ele passou por um ponto D. Entre C e B, ele passou por um ponto E. E aí eu vou adicionando pontos, vou adicionando detalhes para explicar como que o personagem saiu do ponto A e conseguiu chegar até aqui no ponto B. Bom, é uma coisa, um jeito bem interessante. Eu gosto desse jeito de criar personagens, desenvolver a história de personagens. Mas eu descobri que também é um modelo interessante para fazer retrospectivas com as nossas próprias vidas. Como que se faz isso? Você para pensar um pouquinho quem você era no começo do ano. É o seu ponto inicial, é o início do arco do seu próprio personagem. E depois para analisar também quem é você agora no final do ano. Quem você se tornou depois desses 12 meses. E aí você vai ter esses dois pontos e você vai ter que encontrar pontos aqui no meio do caminho que vão explicar, que vão contar a história de como você partiu do ponto A até o ponto B. Como você partiu desse janeiro aqui, começo do ano, até aqui o finalzinho de dezembro. Ao fazer isso, então você vai estar criando essa abertura para você ir tentando entender tudo que você passou, quais foram os principais eventos que você passou ao longo do ano que te levaram desse ponto inicial até esse ponto final. E aí, no meio dessa jornada, você pode redescobrir alguns eventos marcantes, alguns desafios grandes que você teve que enfrentar, ou alguns erros graves que foram cometidos, aprendizados. Os eventos mais importantes vão se destacar quando você tiver que fazer essa análise de como que eu saí de onde eu estava e cheguei aonde eu estou. Os eventos mais importantes que vão justificar toda essa sua trajetória até aqui. Eu, por exemplo, comecei o ano, eu estava fazendo essa análise, essa retrospectiva, eu fiquei 1 ou 2 horas desenhando, eu peguei uma folha mesmo, escrevi aqui no canto da folha
o início e eu comecei a descrever ali algumas das coisas que se passavam na minha mente, quais eram as minhas intenções, as minhas perspectivas para o ano que estava acabando de começar, o que eu estava fazendo no momento, o que eu ia começar a fazer. Eu detalhei esses aspectos de como eu estava no começo do ano. E aqui no final do ano, no final da folha, eu escrevi outro ponto lá, fim do ano, e comecei a escrever, detalhar como eu estou agora, o que eu estou fazendo agora, quais são as minhas perspectivas no momento. E aí, a partir daí, eu comecei a entender, olha só as coisas que foram acontecendo, que foram moldando o meu pensamento, foram mudando a minha forma de enxergar as coisas, foram mudando a minha rotina pouco a pouco até chegar onde eu estou hoje. E aí, por exemplo, no começo desse ano, eu estava com 30 inscritos no canal. Nesse canal aqui eu estava com, se não 30, 33 inscritos, alguma coisa assim. Então, arredondando, eu tinha 30 inscritos. Eu tinha uma perspectiva de que, não, esse ano ainda eu vou conseguir crescer bastante o canal, vou monetizar, vou fazer isso, aquilo. Eu tinha uma projeção muito otimista a respeito do meu canal, desse canal aqui. Aí, chego agora, percebo que eu não alcancei aquelas projeções que eu tinha lá em janeiro. Percebo que muita coisa aconteceu nesse meio do caminho até aqui. E aí, o que explica? O que aconteceu que não seguiu naquela projeção? Eu passei por uma crise nesse canal ali no primeiro semestre. Uma crise onde as visualizações caíram bastante, elas caíram em 10 vezes mais ou menos as visualizações. E aí eu relembrei, nossa, eu passei por essa crise no canal ali, acho que foi em abril, em maio, né, nesse primeiro semestre. A partir dali, o canal começou a enfrentar tempos difíceis, ele perdeu o crescimento que estava tendo até então. E aí eu comecei a repensar em tudo que eu senti, tudo que eu pensei enquanto eu estava passando por aquela crise, em toda a resiliência que essa crise fez com que eu criasse. Comecei a ver quais foram as consequências dessa crise, tanto para o canal, quanto também para a minha motivação, para a minha forma de fazer os vídeos. Eu comecei então a fazer todo esse desenho, entender todo o andamento desse ano, o que aconteceu, especialmente com o canal, o que aconteceu com o canal, desde lá o começo, quando eu tinha lá os 30 e tantos inscritos, até agora que a gente está caminhando aí para 700 inscritos. Aí a mesma coisa eu fiz também para analisar como que foi meu ano acadêmico, como que eu comecei o ano em relação à faculdade, como que eu estou terminando agora. Também em relação a outros aspectos mais gerais, por exemplo, no começo do ano a gente estava com aquela ansiedade, nossa, vai ter a reabertura, depois da pandemia a gente vai começar a ter mais coisas presenciais. Eu estava com essa posição. Como que chegou agora, no fim do ano? No fim do ano chegou, muitas coisas já voltaram, só que agora está tendo um leve retrocesso, a gente está voltando a usar máscaras em lugares fechados porque está tendo uma alta. Como que foram as coisas acontecendo ao longo dessa trajetória até aqui, e entre muitas outras coisas. Então, esse é um tipo de análise que você pode levar para a sua vida pessoal, para a sua vida social, para analisar a sua vida profissional, os seus estudos, ou também analisar a história da sua cidade, do seu país, do mundo, o que está acontecendo, quais são as suas perspectivas para o país, para o mundo, e como que elas estão sendo alteradas ao longo do ano. Então, uma análise muito interessante. É a primeira vez que eu faço desse jeito aqui, parecido aí com o desenvolvimento do arco de um personagem. Achei bem interessante e acho que é uma boa recomendação para vocês, caso vocês queiram tentar uma nova forma de fazer uma retrospectiva. Tentem fazer isso. Tentem estabelecer onde vocês estavam no começo do ano, onde vocês chegaram agora e o que no meio do caminho aconteceu, quais foram os pontos principais que levaram vocês do ponto inicial até o ponto final. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Já falei aqui algumas vezes que uma das principais coisas que a gente ganha ao fazer uma análise retrospectiva do ano que passou é a gente relembrar as coisas que a gente aprendeu, o que o ano nos ensinou. E aqui eu quero compartilhar com você um pouquinho do que 2022 me ensinou, o que eu aprendi ao longo desse ano. Bom, e a primeira coisa que eu acho que eu aprendi de forma bem contundente é que nem sempre as coisas que a gente quer vêm na velocidade que a gente espera. E aqui, voltando de novo a comentar um pouquinho sobre a situação do canal. No começo eu tinha uma projeção, uma perspectiva de que o canal ia crescer bastante,
mas aí eu enfrentei aquela crise no primeiro semestre e aí acabou que o canal não cresceu tanto assim. Então eu tive esse primeiro aprendizado. Nem sempre as coisas vão vir no tempo que você espera que elas venham, no tempo que você quer que elas venham. Então foi uma lição que eu fui aprendendo aos poucos ao longo do ano. Porque era sempre assim, né? Eu tô a projeção de ganhar tantos inscritos no próximo mês. Ganhei um pouquinho menos porque enfrentou dificuldades aqui, um vídeo aqui, outro lá. Mas vamos continuando aí, porque, né? O outro aprendizado foi importante, que foi a persistência. De certa forma, o ano de 2022 me ensinou bastante sobre resiliência, sobre persistência e sobre ter firmeza aqui nos projetos que você sabe que são a longo prazo. O canal do YouTube é um excelente exemplo disso e foi a vivência que me ensinou bastante sobre isso, porque é uma coisa de longo prazo. É uma coisa que a gente pensa, não é um mês, 2 meses. É 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente tem que pensar a longo prazo. O sucesso no canal do YouTube a gente tem que pensar a longo prazo. E isso é uma coisa que no começo a gente está começando, a gente está com a cabeça entusiasmada. Ah, tudo bem, eu tenho que pensar a longo prazo, mas se eu fizer tudo direitinho e a sorte sorrir para mim, quem sabe eu consigo aqui em poucos meses. Nem sempre é assim, nem sempre a sorte sorri, nem sempre o vento sopra a favor, mas é aí, justamente aí, com esse tempo vivendo e persistindo e construindo essa resiliência que a gente vai aprendendo a como lidar melhor com esses projetos de longo prazo e como falar, olha, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, é essa a minha estratégia e eu vou seguir com essa estratégia até funcionar. Eu não vou me deixar desestabilizar porque eu sei que é a longo prazo. Então, 2022, a partir dessa vivência com esse canal do YouTube aqui, me ensinou bastante sobre resiliência, sobre insistência, né, perseverança nesses projetos de longo prazo nos quais a gente acredita. Outra coisa que o ano de 2022 me ensinou, uma lição um tanto difícil, um tanto dura, um tanto... foi que eu posso ser tanto o meu maior aliado quanto o meu mais terrível inimigo. Essa foi uma lição que eu aprendi aos trancos e barrancos, a duras penas. E tem bastante relação com assuntos que temos discutido nos últimos episódios aqui do Desacelera. Esses assuntos principalmente sobre produtividade, sobre gestão de tempo. Porque eu comecei a perceber que muitas vezes eu tinha certo descompasso na minha produtividade, no meu uso do tempo, principalmente em relação ao exagero. E dentro dessa perspectiva, ao longo do ano, eu percebi isso muito nitidamente. Muitas vezes os meus níveis de produtividade vão depender bastante de mim, vão depender muito da minha iniciativa, o quanto eu me disponho a fazer isso, mas se eu não souber dosar bem, se eu não souber regrar bem, eu posso exagerar, eu posso ficar cansado demais, eu posso acabar ficando frustrado, perdendo a motivação e posso acabar saindo dos trilhos. Por conta de quê? De algo externo? Não, por conta de mim mesmo. Por conta da minha pressão demasiada sobre mim mesmo. Então, foi algo que eu fui aprendendo ao longo do ano, porque teve momentos do ano, teve passagens do ano que eu estava muito estressado, eu estava me cobrando muito, eu estava falando, não, tenho que pensar no próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. E em vários momentos eu estava simplesmente querendo descansar um pouco, relaxar um pouco, começava a devanear, a pensar sobre coisas aleatórias, e de repente vem a ideia de vídeo, e vem outra, e eu fico naquela, penso. Então, foi algo que eu senti na pele muito nitidamente esse ano, que eu posso ser tanto o meu maior aliado, nesse sentido de buscar o meu desenvolvimento pessoal, buscar ter níveis de produtividade adequados, buscar ter organização, tanto aquela questão do locus de controle, né? Eu não fico esperando que a sorte sorria para mim, eu vou lá e faço acontecer. Então posso ser tanto o meu aliado, esse canal do YouTube. Eu faço ele sozinho, eu faço os roteiros, eu faço a edição, eu faço a programação, quando que vai lançar vídeo, quando que faz isso, quando aquilo. Eu faço as capas, eu faço tudo sozinho. Então, esse canal aqui, tudo que aconteceu já desse canal, foi fruto do meu esforço. É um maior símbolo para mim de que eu posso ser o meu maior aliado, mas também eu posso ser o meu maior inimigo se eu não souber dosar direito as coisas, se eu não souber regrar direito as coisas. Inclusive é a partir desse sentimento de que a gente às vezes precisa
tomar cuidado com os nossos entusiasmos, os nossos níveis, a nossa pressa, a nossa vontade de fazer mais e mais e mais. É a partir desse sentimento de que isso pode acabar sendo nocivo em algum momento que nasceu a parte da inspiração desse quadro que desacelera. Para a gente parar um pouco de correr e repensar o que a gente tem feito. Porque essa parte, essa questão de repensar, trazer mais consciência do que a gente tem feito, a nossa rotina, a nossa tudo, pode ser decisivo para a gente conseguir escapar desse cenário que a gente está sendo mais inimigo do que aliado de si próprio. Esse ano também me ensinou uma coisa, uma lição muito importante, que apesar de que ela chegou assim numa epifania para mim, faz 2 meses acho, ela chegou numa epifania, depois dessa epifania eu percebi que isso foi construindo ao longo do tempo. E na verdade é uma coisa que até antecede um pouco esse ano, mas o aprendizado veio nesse ano, que é a questão de coragem. Coragem para seguir sonhos e para seguir seus caminhos, para seguir o que é certo para você. Porque nem sempre o caminho ideal para você, o caminho que é mais condizente com quem você é, com o que você quer, o que você sonha, nem sempre esse é o caminho mais indicado para você pela sociedade. Ou nem sempre é o caminho que você está seguindo atualmente. Então, às vezes você precisa de certa coragem, certo pulso de falar, olha, não vou seguir por esse caminho que eu estava até agora, não vou seguir nesse caminho que vocês têm me recomendado. Ao contrário, eu vou seguir nesse outro caminho. Porque é nesse caminho que eu vou encontrar mais satisfação, mais realização. É nesse caminho que eu vou ser mais feliz e realmente conseguir desempenhar melhor o meu potencial. É esse o meu caminho mais certo, não esse que vocês estão indicando, não esse que eu achei que era, mas não era. Então, e essa passagem, fazer essa mudança, fazer esse desvio de rota, pode ser um tanto conturbado e exige certa coragem. Exige certa coragem porque você está falando, não vou seguir o caminho que vocês estão recomendando. Vou seguir o meu próprio caminho. Ah, mas você não sabe se vai dar certo o seu caminho. Não, mas eu vou seguir porque eu acredito nesse caminho e eu tenho estratégia, eu tenho confiança e eu tenho o sentimento de que é um caminho melhor para mim. Independentemente do que vocês estão recomendando. Então acho que foi um ano também no qual esse aprendizado veio. Às vezes a gente precisa de coragem para tomar as rédeas da direção que a gente está indo e seguir no caminho que mais é condizente com a nossa vontade, com os nossos sonhos, os nossos desejos. E de forma geral, acho que 2022 ensinou bastante para mim a importância do autoconhecimento. Eu nem vou falar muito sobre isso porque eu quero gravar um episódio aqui do Desacelera, especialmente falando exclusivamente sobre o autoconhecimento, mas acho que foi uma lição importante mostrando que o autoconhecimento, você conhecer quais são as suas forças, suas fraquezas, quais são os seus desejos, os seus sonhos, as coisas mais importantes para você, o que você mais deseja alcançar. Não só se autoconhecer, mas também se autorrespeitar, respeitar as suas limitações, respeitar as suas vontades, respeitar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Acho que esse autoconhecimento também é uma coisa que se destacou bastante ao longo de 2022 para mim. E é uma coisa que eu reconheço muito mais a importância agora. Eu já reconhecia antes, mas acho que cada vez mais eu vou me conhecendo melhor e vou entendendo o quanto esse autoconhecimento ele é poderoso, ele é impactante e ele é importantíssimo para a gente justamente fazer tudo isso que a gente já tem falado no episódio de tomar as rédeas, seguir na direção mais certa para você, entender quais são seus pontos fracos, quando você está sendo um aliado, quando você está sendo um inimigo, como você pode se regrar, como você pode tornar-se mais gentil consigo mesmo, na sua relação consigo mesmo. Todos esses aspectos acho que conversam muito com essa questão do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento a gente não conseguiria fazer muitas dessas coisas. Então acho que foi uma importante lição que se destacou bastante para mim ao longo de 2022. Na verdade, eu vou tentar viver como eu quiser daqui para frente. Não quero que o que eu fui defina o jeito que eu sou. Eu não sou mais criança, não sou mais adolescente. Eu quero me sentir exatamente onde eu estou.
Bom, no final, a gente, depois de analisar tudo o que aconteceu, depois de analisar o que a gente aprendeu, o que a gente conquistou, os erros cometidos, a gente termina o ano com essa sensação de acabou, o ano termina, mas também com a sensação de que ele nasce outra vez. Um novo ano está começando. E aí eu convido vocês para a seguinte reflexão. Essa reflexão dos nossos desejos para 2023. O que a gente espera desse ano que vai começar? O que a gente espera do ano novo? Primeiro, eu tenho que começar falando que 2022 foi um ano intenso. E você pode pensar, mas todo ano a gente fala isso, todo ano a gente fala que o ano foi intenso. 2020 foi intenso, 2021 foi intenso, 2022, mesma coisa, foi intenso. Sim, a gente sempre fala isso, mas isso também não faz com que deixe de ser verdade. Realmente é, em particular, muito verdade para 2022. Foi um ano bem intenso, foi um ano que aconteceu muitas coisas. Foi um ano onde mais a gente viu essa marcação de a transição para um novo normal, para uma tentativa de superar a pandemia e todas essas coisas. Ainda mais para a gente, brasileiro, foi um ano cheio de emoções, ainda nesse segundo semestre, né, que a gente teve eleições, a gente teve Copa do Mundo. Então, aconteceu muita coisa esse ano. Foi um ano intenso, foi um ano muito longo. E foi um ano que também aconteceram coisas preocupantes. Aconteceram coisas que eu particularmente fiquei assustado com algumas coisas que eu vi acontecendo na nossa sociedade esse ano. A gente assistiu a cenas de ódio e um contexto de muito ódio a outra pessoa e disseminação de mentiras e de discórdia. Nós vivemos um contexto, um momento muito conturbado esse ano. E eu não tenho como compartilhar os meus principais desejos para 2023 sem falar dessa parte assustadora que eu vi em 2022, que eu vi acontecendo em 2022. Porque o que eu espero para 2023, realmente, sinceramente, eu espero que nós possamos nos reencontrar, que nós possamos reencontrar a capacidade de fazer diálogos, a capacidade de nos comunicar de forma civilizada, a capacidade de sermos honestos, a capacidade de deixarmos um pouco essa desconfiança cega e exagerada do outro e podemos ouvir um pouco o que o outro tem a dizer. Eu espero que a gente possa recuperar essa capacidade, porque a gente encontrou muita desconfiança ao longo de 2022, muitas intrigas, muitos dedos apontados e muitas acusações sem um fundo e muita disseminação de mentiras, muita disseminação de ódio, muita violência. A gente encontrou isso muito em 2022. Isso me assustou muito e eu espero que a gente possa se recuperar disso. Eu espero que a gente possa ter um ano onde o diálogo seja mais presente, um diálogo pacífico, um diálogo que realmente ponha as duas partes para ouvir uma a outra, ou seja lá quantas partes estiverem participando desse diálogo. Um ano que a gente possa encontrar mais respeito pelo próximo, um ano que a gente possa se sentir mais seguro enquanto está conversando com a outra pessoa, porque sabe que a pessoa não vai simplesmente se exaltar por conta de convicções cegas que ela possa ter e que vai sair da margem do diálogo e entrar para a violência. De certa forma, eu acho que a gente precisa recuperar muito da nossa humanidade. Eu espero que 2023 seja um ano que a gente possa buscar por essa retomada da nossa humanidade, que eu acho que a gente perdeu bastante em 2022. Não só em 2022, como nos anos recentes aí. Acho que a gente precisa recuperar um pouquinho da nossa humanidade. Então, isso é algo que eu espero muito que a gente possa buscar em 2023. Recuperar um pouco dessa humanização, do diálogo, do respeito,
fugir desses lugares que a gente estava conhecendo, de uma violência exagerada, de um extremismo, dessas coisas assustadoras, né? Desse culto à mentira, a disseminação da mentira deslavada. Eu acho que a gente precisa fugir disso e caminhar de volta para um lugar onde exista mais humanidade, mais respeito e mais diálogo. E falando de forma mais geral, eu espero, tanto para mim quanto para cada um de vocês, que nós possamos ter em 2023 a oportunidade de perseguir, a continuar na perseguição dos nossos sonhos, continuar na perseguição dos nossos objetivos. Se para mim a construção de resiliência, a construção desse sentimento de perseverança nos projetos de longo prazo foi algo que se construiu muito fortemente em 2022, eu espero que eu também possa trazer esse sentimento, mais motivação e mais empenho para continuar na perseguição dos meus sonhos em 2023. Eu espero que você também possa encontrar essa motivação, encontrar o combustível para você correr atrás dos seus sonhos, de você ir lá e fazer acontecer, seja lá o que você quiser que aconteça. Então, para encerrar esse episódio de Natal, eu quero então desejar a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que você tenha aí um bom restinho de ano e que você possa começar 2023 com tudo. Eu continuarei por aqui, então você, caso queira me visitar, é só se inscrever no canal e a gente vai continuar a nossa conversa aí ao longo de 2023, pode ter certeza disso. Agradeço muito a sua companhia, seja nesse vídeo, seja nos outros vídeos que você assistiu. Agradeço se você acompanha o canal há um dia, uma semana, um mês ou há um ano. Se você já está aqui há mais tempo, menos tempo, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua participação. Esse canal que não teria sentido nenhum se não fosse por vocês aí que estão assistindo, vocês que estão interagindo, que estão comentando, vocês que dão like nos vídeos. São vocês que estão me ajudando a tornar tudo isso aqui possível. Sem vocês isso aqui não aconteceria de forma alguma. Então, meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de saúde, alegria e realizações. Vejo vocês no próximo ano e no próximo vídeo.